A chuva batia contra as janelas do farol fazia horas. O mar lá fora já tinha desaparecido completamente no escuro. Não dava para ver as pedras, não dava para ver o horizonte, não dava para ver nada. Só existia aquele som pesado das ondas esmagando alguma coisa invisível no meio da noite. Um barulho constante que depois de algum tempo deixava de parecer som e começava a parecer parte da própria cabeça. O faroleiro segurava uma caneca de café frio enquanto observava a luz girar devagar sobre o oceano. 2 horas da manhã, mais uma vez. E ele já nem olhava o relógio porque precisava saber as horas. Olhava por hábito, igual gente que desbloqueia o celular sem ter notificação nenhuma. O corpo continua repetindo certas coisas mesmo quando elas deixam de servir para alguma coisa. Ser faroleiro parece uma vida bonita quando alguém pensa de longe. As pessoas imaginam silêncio, paz, um lugar afastado do caos do mundo, tempo para pensar, tempo para respirar sem alguém exigindo alguma coisa o tempo inteiro. E talvez no começo realmente seja assim, porque os primeiros dias pareciam quase leves demais. O vento entrando pelas frestas antigas das paredes. O cheiro constante de maresia atravessando os corredores úmidos. A sensação estranha de finalmente estar longe de tudo. Ele acordava cedo, subia os degraus estreitos carregando ferramentas, limpava as lentes da luz principal, verificava os mecanismos, anotava informações do clima num caderno velho já manchado pela umidade e depois ficava alguns minutos olhando o mar antes de voltar. Parecia simples, e era, talvez, simples até demais, porque o problema da mente humana nunca foi lidar com o caos. O problema real começa quando não sobra estímulo suficiente para interromper os próprios pensamentos. Os dias começaram a ficar iguais muito rápido, café, manutenção, vento atravessando corredores vazios, ondas batendo contra as pedras, luz girando durante a madrugada, depois tudo de novo. E de novo, a rotina de um faroleiro não desgasta porque é difícil, desgasta porque nada muda, abrir portas pesadas, ouvir madeira estalando, aquecer comida sozinho, olhar pela janela, esperar, principalmente esperar. No começo aquilo parecia descanso. Finalmente longe de mensagens chegando toda hora, longe de cidade, longe de conversa vazia, longe daquela sensação moderna de que sempre existe alguma coisa atrasada esperando você em algum lugar invisível. Só que depois de algumas semanas, o silêncio começou a mudar de forma. Pequenos sons começaram a aparecer grandes demais durante a madrugada. O vento batendo nos canos parecia alguém andando no andar de cima. As paredes rangendo pareciam passos lentos atravessando o corredor. Nada realmente acontecia, mas o cérebro humano odeia silêncio absoluto, porque quando uma pessoa fica isolada por tempo demais, a mente começa a aumentar qualquer detalhe pequeno. Sons normais parecem estranhos, o relógio parece mais lento, pensamentos começam a circular sem parar porque não existe nada novo entrando para interromper eles, e dentro de um farol não existe distração suficiente para impedir isso. O mar é bonito, mas até o mar começa a parecer repetitivo depois de algum tempo. Ele percebeu isso numa tarde cinzenta enquanto observava gaivotas atravessando a neblina. Tudo parecia distante demais. O céu, o oceano, os próprios dias. Até a voz dele começou a soar estranha depois de um tempo. Porque quando alguém passa tempo demais sozinho, certas partes da pessoa começam a enfraquecer sem fazer barulho. Conversas desaparecem, expressões desaparecem, pequenos reflexos sociais desaparecem. E foi aí que o silêncio começou a pesar de verdade. Naquela noite o vento fazia o farol inteiro tremer devagar. As lâmpadas piscavam por causa da umidade. Ele caminhava pelos corredores segurando uma lanterna enquanto escutava as ondas batendo violentamente contra as pedras lá embaixo. Existem lugares onde a natureza parece viva. Faróis são assim. As portas se movem sozinhas, os canos fazem barulho, as paredes respiram com o vento. Depois de algum tempo, o lugar começa a parecer consciente. Ele tentou dormir, não conseguiu. Ficou olhando o teto escuro enquanto a luz do farol atravessava lentamente a janela em intervalos constantes. Claridade, escuro, claridade, escuro, como um pulso lento atravessando a madrugada. E o pior é que quando os dias ficam iguais por tempo demais, o cérebro perde referência de tempo, segunda-feira parece domingo, madrugada parece tarde,
Tudo vira uma sequência contínua de horas silenciosas sem começo nem fim muito definidos. Alguns faroleiros antigos criavam rotinas absurdamente específicas para não enlouquecer. Dobravam roupas no mesmo horário, limpavam objetos repetidamente, contavam degraus, escreviam pensamentos aleatórios em cadernos velhos. Porque sem rotina, o isolamento cresce rápido. Quase ninguém percebe isso. Mas a mente humana precisa de pequenas estruturas artificiais quando o ambiente ao redor não oferece nenhuma mudança natural. Mas existe uma parte daquela vida que realmente parecia paz. E talvez fosse isso que tornava tudo mais perigoso, porque durante o amanhecer, quando a neblina cobria parte do oceano e o céu ainda estava escuro, o farol parecia existir fora do mundo. Ele desligava lentamente a luz principal, fazia café e sentava perto da janela observando as ondas quebrarem nas pedras. Sem celular, sem conversa, sem trânsito, sem notificação, sem pressa, só silêncio. E por alguns minutos aquilo parecia suficiente. Talvez o cérebro humano precise disso às vezes. Ficar longe do excesso, longe do barulho, longe da obrigação constante de responder alguém o tempo inteiro. No farol ninguém esperava nada dele. Nenhuma reunião, nenhuma cobrança, nenhuma multidão. Só o oceano respirando lentamente lá fora. E em alguns momentos aquilo parecia liberdade de verdade. O problema é que a solidão também acostuma, muito mais rápido do que deveria. Ele percebeu isso quando recebeu uma visita de manutenção depois de vários meses sozinho. O barco apareceu pequeno no horizonte durante a manhã. 2 homens desceram carregando caixas enquanto falavam alto demais e riam alto demais. Aquilo incomodou imediatamente. Não porque eles fossem pessoas irritantes, mas porque o silêncio já tinha reorganizado completamente a mente dele. Quando alguém vive isolado por muito tempo, sons sociais começam a parecer exagerados, conversas cansam rápido, barulho incomoda, a pessoa fica mais lenta, mais observadora, mais distante, como se parte dela tivesse ficado presa naquele estado silencioso. Os homens foram embora poucas horas depois, e quando o barco desapareceu no horizonte, ele sentiu alívio. Isso assustou mais do que qualquer barulho na madrugada, porque naquele momento ele percebeu que o isolamento já estava mudando quem ele era. Naquela noite ele subiu até o topo do farol, usando um casaco pesado, enquanto o vento atravessava tudo ao redor. O oceano parecia infinito, nenhuma luz de cidade aparecia no horizonte. Só escuridão, uma escuridão enorme. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu medo de verdade. Não medo do mar, nem medo da tempestade. Medo de desaparecer emocionalmente sem perceber. Porque a solidão profunda não chega de uma vez. Ela chega devagar. Primeiro parece descanso, depois silêncio, depois conforto, então vira hábito. E talvez essa seja a pior parte. O cérebro humano aprende qualquer rotina, até mesmo o vazio. Ele começou a notar pequenas mudanças. Falava menos mesmo sozinho. Às vezes esquecia o dia da semana. Passava horas olhando o mar sem pensar em nada específico, como se a mente estivesse desligando partes desnecessárias para economizar energia. Mesmo assim, existiam momentos absurdamente bonitos. Naquela vida, tempestades vistas do topo do farol, relâmpagos iluminando o oceano inteiro, chuva atravessando os vidros como rios inclinados, o som grave das ondas durante a madrugada. Existem pessoas que passam a vida inteira sem ouvir silêncio verdadeiro. Ele ouvia isso todos os dias, e talvez por isso fosse tão difícil odiar completamente aquela vida. Porque o farol mostrava uma coisa estranha sobre os seres humanos. Grande parte do sofrimento moderno vem do excesso. Excesso de informação, excesso de barulho, excesso de comparação, excesso de gente. No isolamento muita coisa desaparece, mas junto com o caos, partes importantes da própria humanidade desaparecem também. Pessoas demais cansam, solidão demais corrói, e a mente humana parece presa entre essas duas coisas o tempo inteiro. Numa madrugada fria, ele ligou um rádio antigo que ainda funcionava parcialmente na cozinha. A transmissão falhava por causa do clima. Uma música distante atravessava estática e ruído. Aquilo mexeu com ele de um jeito estranho, porque pequenos sinais humanos começam a ganhar um peso enorme quando alguém passa tempo demais sozinho. Uma voz, uma risada distante, uma música qualquer. Tudo parece mais vivo.
Quando a música terminou, o silêncio voltou lentamente, pesado, como se ocupasse espaço físico dentro do ambiente. Existem relatos antigos de faroleiros que abandonaram o trabalho por causa disso. Alguns desenvolveram paranoia, outros depressão profunda, alguns simplesmente não conseguiam mais dormir direito, porque o cérebro humano foi feito para viver em grupo. Talvez seja por isso que o oceano parece tão assustador durante a noite, porque o mar faz a pessoa perceber o tamanho do próprio isolamento. Em algumas madrugadas, ele observava a escuridão e sentia que poderia desaparecer ali sem que ninguém percebesse imediatamente, e aquilo parecia assustadoramente real. Mas algo começou a mudar numa manhã de inverno. A neblina cobria completamente o oceano. O mundo inteiro parecia vazio. Ele segurava uma xícara quente enquanto observava aquele silêncio gigantesco. Então percebeu uma coisa simples. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava calmo. Não feliz, calmo. Sem ansiedade, sem pressa, sem excesso de pensamentos, só presente. Talvez seja isso que torna a vida de um faroleiro tão fascinante para tanta gente. Ela destrói algumas partes da mente, mas silencia outras. O mundo moderno raramente permite silêncio de verdade. Sempre existe alguma tela ligada, alguma mensagem chegando, alguma cobrança invisível. No farol, o silêncio vira companhia. Primeiro desconfortável, depois familiar, depois necessário. Mas toda paz cobra um preço. Depois de muitos meses isolado, ele percebeu que já não suportava cidades da mesma forma. Carros pareciam barulhentos demais. Luzes fortes incomodavam. Conversas simultâneas cansavam rápido, como se o cérebro tivesse desaprendido o excesso. Quando voltou temporariamente para a cidade, tudo pareceu artificial. Pessoas olhando o celular enquanto caminhavam. Música saindo de lojas. Gente correndo sem parar. Rápido demais. Alto demais. Enquanto milhares de pessoas tentavam ganhar tempo nas ruas, ele só conseguia lembrar do som lento das ondas batendo contra as pedras durante a madrugada, do vento atravessando corredores vazios, da luz girando no escuro, do silêncio. O mesmo silêncio que antes assustava. Talvez a mente humana transforme qualquer lugar em lar depois de tempo suficiente, mesmo o vazio. Quando voltou para o farol, sentiu uma sensação estranha de retorno, como alguém entrando novamente na própria casa, mesmo conhecendo a solidão, mesmo entendendo o desgaste psicológico, mesmo sabendo dos riscos daquele isolamento, porque certos lugares machucam devagar, mas também abraçam de um jeito difícil de abandonar. Na última madrugada antes do inverno mais forte chegar, ele apagou as luzes da cozinha e ficou observando o reflexo do farol atravessar lentamente a janela. Claridade, escuro, claridade, escuro. O oceano respirava lá fora como alguma criatura enorme e invisível. E naquele instante, sozinho no meio de lugar nenhum, ele entendeu por que tanta gente sonha em desaparecer por um tempo, não morrer, só fugir do barulho, fugir das expectativas, das notificações, da velocidade absurda do mundo moderno. Talvez fosse isso que o farol realmente representava. A fantasia silenciosa de existir longe demais para ser alcançado. Mas toda distância cobra alguma coisa da mente humana, sempre cobra. O silêncio pode relaxar, pode desacelerar pensamentos, pode aliviar o peso do mundo. Mas silêncio demais também faz a pessoa escutar coisas que normalmente ficam escondidas pelo barulho. Medos antigos, pensamentos antigos, partes esquecidas dela mesma. E depois de certo ponto, o silêncio começa a responder de volta.